Temos o prazer de ter aqui connosco o Valdir, que é mestre em Filosofia e é atualmente coordenador executivo no Centro de Educação e Assessoramento Popular, CEAP, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Valdir tem atuação ISA em Tiranos, Políticas Públicas, Participação e Controle Social, Saúde e Educação Popular. E, atualmente, o Brasil, que tanto sofreu na pandemia, que está recuperando. Parece que no Brasil parece que há luz ao fundo do túnel, que a situação está estabilizando um pouco, enquanto que aqui na Alemanha, infelizmente, a situação está piorando. E isso também faz com que nós tenhamos de realizar a nossa conferência completamente em formato digital, com muita pena nossa. Então, eu já apresentei Valdevir. A apresentação dele vai estar dividida em duas partes e após cada bloco serão respondidas as perguntas do chat. Seria bom, durante a apresentação, já serem colocadas as perguntas para a Marieta poder preparar as questões que ela vai ler em voz alta. Eu, como moderadora, tenho de ter atenção ao tempo, então peço desde já a compreensão se nem todas as perguntas possam ser consideradas. Nós vamos ver como vai. E é isso. Da minha parte, para não perder mais tempo, eu passo a palavra para o Valdevir, agradecendo muito a presença dele aqui hoje. Seja bem-vindo. Muito bem, bom dia. Para quem é do Brasil, boa tarde. Para vocês da Europa, eu queria agradecer muito, em nome do CEAP, esse convite, Madalena e demais aqui, para nós podermos compartilhar dessa rica mesa que vocês estão propondo já há muitos anos, como nós vimos ontem, né? Então, é um prazer muito grande e vou tentar fazer uma apresentação em duas partes, como disse Madalena. Num primeiro, fazer um pequeno histórico sobre como é que nós chegamos ao que eu digo aqui de tragédia humanitária no Brasil, né? Isso não começa só com o governo Bolsonaro, foi muito bem dito ontem já, isso tem um histórico desde o golpe. Então, fazer um pequeno histórico, apresentar depois como o governo Bolsonaro fez ou não fez o que deveria fazer para que os números fossem tão alarmantes no Brasil e o que é que significou isso, que é a tragédia humanitária, com alguns dados, né, para a gente tentar dialogar com dados concretos o que significa isso. Fiz uma grande síntese nessa parte. E na segunda parte, bom, quais são as estratégias que nós estamos fazendo e que nós gostaríamos de compartilhar para eventualmente trilharmos juntos, né, nesse próximo período. Bem, então permitam que eu faça essa apresentação. Em primeiro lugar, o que é o SUS, o que foi o SUS antes da pandemia. Sempre lembrando que o SUS é uma conquista, é um sistema único de saúde, né? Que prevê a saúde como um direito humano no Brasil, e ele foi conquistado na Constituição de 1988. Né? Então, como é que nós viemos, especialmente a partir de 2016 até 2018, quando assume Bolsonaro, na área da saúde no Brasil? Então, em 2016, houve o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Isso é importante que a gente não esqueça, né? Também em 2016, assume o então vice-presidente Michel Temer, né? Que foi uma experiência dramática, foi um golpe à democracia brasileira. E o que foi, e falamos ontem disso já, em 2016 foi aprovada a emenda constitucional número 95, que é a EC 95, que congelou, na verdade não congelou, ela tirou o dinheiro das políticas sociais, porque a população vai crescendo, né? Então não é congelar, é retirar e diminuir recursos para os próximos 20 anos. Essa é uma coisa importante, e isso vai ter um impacto direto na saúde. E só para vocês terem uma ideia, a EC 95 tirou só da saúde 40 bilhões de reais em 2018, 2019 e 2022. 2020, 2021, em função da pandemia e muita luta, a lei de incidência desta EC, ela não foi aplicada. Mas só nesses anos, olha o que foi o impacto, o crime contra a saúde pública no Brasil dessa EC.
E também em 2017 foi aprovada, veja, ainda no governo Temer, uma nova política de atenção básica, a gente chama de nova PNAB. Isso significou um golpe também na atenção básica, ou seja, na atenção primária da saúde, onde a maioria da população, onde cerca de 70% a 80% dos problemas, as demandas da saúde são resolvidos, né? Que é a atenção básica. Então, exatamente como consequência da EC, na saúde nós tivemos esse impacto, ou seja, uma nova política que tirou direitos dos brasileiros e brasileiras. Continuando, 2018 assume então Jair Bolsonaro, né, o novo presidente do Brasil, após um grande lawfare, né, coordenada pelo Judiciário Brasileiro, no Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro, que agora se apresenta, já falamos disso ontem, como candidato a presidente. Vence as eleições. E já na saúde, em 2019, Bolsonaro acabou com o programa Mais Médicos, né? Que é o que, na atenção primária básica, garantia o acesso a mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras. Para vocês verem o que significou isso. Bolsonaro acabou com o critério de repasse de recursos à atenção básica. Então, nós temos na Constituição previsto que cada município recebe, a partir da população, recursos da atenção básica. O governo Bolsonaro acabou com isso. Agora você precisa registrar no município as pessoas para receber esse recurso. Isso é um crime contra a saúde pública. Bolsonaro editou um decreto 9.759 e reduziu a participação popular, né? Nós falamos disso ontem, né, com o Conceia. Mas nós acabamos com centenas de conselhos, comitês, mesas, fóruns, e na saúde, o Conselho da Saúde, como ele é previsto em lei, então eles não conseguiram acabar com os conselhos de saúde, mas estão tentando acabar com os conselhos, e depois eu quero falar isso ao final. Em 2020, o Brasil estava despreparado para a chegada do novo coronavírus, gente. Estava completamente... Nós já tínhamos dados de outros países, mas nós não estávamos preparados. Como? Os profissionais da saúde não foram preparados e não tinham EPIs. O CEAP, junto com a ESP, fizemos um estudo e foi dramático para os profissionais da saúde e também os seus familiares. Foi dramático, porque não houve preparo. Gente, nós não tínhamos EPIs no Brasil, nós não tínhamos máscara para os profissionais. Um país que produz aviões, como o Brasil, não tem uma máscara. Isso significa um crime contra a saúde pública. O governo Bolsonaro não coordenou nacionalmente a pandemia. Ele não coordenou. E numa pandemia, a coisa mais importante é o governo federal coordenar as ações nos estados e municípios. Ele tirou. Aqui no Brasil se fala, lavou as mãos, né? Ele não enfrentou. Os insumos e kits para testes da Covid eram insuficientes. Nós não sabíamos quantos, quem e onde estavam os infectados. O presidente fazia piada das mortes de infectados. Ele fazia piada, gente. Eu não tenho tempo aqui para retomar isso. Mas é fazer da vida uma brincadeira, né? É fazer com a morte das pessoas uma necropolítica. O presidente era contra o uso de máscaras, ele promovia aglomerações e era contra medidas de isolamento, as mais básicas nesse período. Então, isso foi difícil demais, né? Um pouco antes da tragédia, o Bolsonaro substituiu a maioria dos quadros do Ministério da Saúde por militares despreparados e que não conheciam o SUS, meus amigos e minhas amigas. Gente do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que entendiam o máximo possível de fazer defesa, não entendiam. Tanto é que o pior ministro, né, é difícil dizer qual foi o pior no governo Bolsonaro, mas o Pazuello era um representante do Exército Brasileiro, né, das Forças Armadas, e não entendia o que era o SUS. Bolsonaro não priorizou a vacinação como estratégia. Bolsonaro não negociou a vacina com fabricantes. O Brasil é um dos países com muito preparo. Nós já vacinamos milhões de pessoas num dia. O nosso Plano Nacional de Vacinação é reconhecido no mundo. Bolsonaro
não usou isso a favor da população e não negociou. E mais, em 2020, recursos disponíveis não foram executados para tinha dinheiro disponível pelo Congresso. Ele não executou isso para investir em vacinação. Em 2021, a proposta orçamentária não previa recursos para a pandemia. Isso é o governo Bolsonaro. Em 2020, quando encaminhou ao Congresso, não previa dinheiro para a pandemia. E a proposta orçamentária de 22 prevê só 4 bilhões para a vacinação. Então, nós teremos disponíveis 4 bi só para a vacinação. E eu queria mostrar para vocês o que significou isso. Só para encaminhar já esse ponto, Madalena. Veja, o histórico de ataque ao SUS, que vem de 2016, e a tragédia do governo Bolsonaro na saúde significou uma tragédia humana e humanitária na pandemia da Covid-19. Essas cenas que vocês veem aí no PowerPoint são cenas dramáticas, indígenas do Mato Grosso, que perderam muitas vidas evitáveis e cemitérios que as pessoas sequer podiam enterrar seus mortos nesse período. O que significou isso para terminar? A tragédia humana no Brasil. Tudo isso que eu apresentei significou até agora, gente. Eu peço atenção para vocês. 612 mil mortes. Essas datas são até 18/11. Hoje nós já nos aproximamos a 615 mil mortes no país. 5 vezes mais mortes que a média mundial. Isso o CEAP, junto com outros parceiros, temos estudos científicos hoje nos materiais que vou deixar disponível com vocês. Seríssimos estudos que mostram 5 vezes mais mortes. A maioria dessas vítimas são pobres, negros, indígenas, mulheres, gestantes, e parturientes, travestis e transexuais, né? Nós temos dados que mostram que tem populações aqui citadas que têm 4 vezes mais mortes dentro dessas 615 mil mortes no país. A primeira morte foi de uma empregada doméstica, né? Que foi maltratada por seus patrões, inclusive, que se cuidaram. Mas estamos hoje, esses dados até 2018, 21 milhões de pessoas infectadas de casos. Hoje estamos com 22 milhões de pessoas. E isso vai significar um desafio ao final e no próximo período. Estou terminando. Mais 130 mil crianças e adolescentes órfãos no Brasil, só por conta da pandemia. Gente, mais de 130 mil que perderam pais ou quem estava lhes acompanhando, né? Mais de 12 mil órfãos até 6 anos de idade. Esse é o drama humanitário desse governo genocida que nós estamos denunciando em vários espaços no Brasil e no exterior. Nós tivemos em 2020 mais de 1 milhão de cirurgias eletivas, que são cirurgias não por Covid, mas de outros problemas da saúde que não foram realizadas. Câncer, por exemplo. Gente, essas cirurgias vão chegar ao sistema e essas pessoas vão chegar ao sistema de saúde para fazer a cirurgia, se é que vão conseguir, já com uma situação muito adiantada com a sua doença. E elas não vão conseguir, muitas vezes, a cura. Veja, então nós temos 615 mil mortes na pandemia pelo corona, mas nós temos consequências que vão além e que eu mostrei aqui. E termino dizendo exatamente isso. Quer dizer, o Brasil é reconhecidamente um dos piores países do mundo no enfrentamento exatamente por um governo genocida, e é assim que nós estamos chamando, por suas ações ou suas omissões no caso da saúde. E, claro, a consequência é para as pessoas, para as mortes, para os sequelados, especialmente essas vítimas que eu citei para vocês, essas populações que eu citei para vocês. Então, eu agradeço essa primeira parte e estou disponível agora para o debate sobre o que vocês querem discutir. Obrigado. Muito obrigada, Valdevir. Eu vou desligar a minha câmera só para garantir que o som esteja estável.
Então, Valdir, muito obrigada por esta primeira parte. O cenário que você apresentou é mesmo alarmante e desde já nos solidarizamos com todas as pessoas no Brasil que perderam familiares e amigos. É uma situação mesmo muito trágica. Antes de vermos as perguntas no chat, penso que já foi colocada uma pergunta. Sim, já temos aqui alguns contributos. Eu também gostaria de fazer a seguinte pergunta. O CIAP está localizado no Rio Grande do Sul, onde se concentra um bom número de simpatizantes de Bolsonaro. Como você explica que continua havendo esse apoio, apesar deste número tão alto de mortos que o governo provocou com a sua política irresponsável? Essa seria uma pergunta genérica que eu teria e depois talvez a Marieta já possa acrescentar algumas perguntas para você responder num conjunto só às questões. Posso já responder isso, Marieta? Sim, então, não, como você quiser. Você já quer responder primeiramente? Não, você que sabe. O que fica melhor para você? Você me coordena aqui. Sim, tá bom. Então, até agora tem 3 perguntas sobre a primeira parte da sua fala. Então, a primeira pergunta... Então, eu acho que nós temos tempo suficiente de responder a todas essas perguntas. A primeira pergunta é quanto recurso seria necessário para a vacinação em 2022? E podemos também, uma outra pergunta, talvez, a pergunta é se você poderia falar um pouco sobre a sua avaliação da CPI da Covid e suas possíveis consequências. Pode ser isso. Muito bem, ótimo. Obrigado pela pergunta, pelas perguntas. Primeiro, Madalena, de fato, eu acho que nós conversamos ontem já um pouco, né, para quem eventualmente não esteve no seminário ontem, né, na mesa, a gente conversou um pouco o que explica que o governo Bolsonaro, né, com essa tragédia humanitária, ainda tem um grande apoio, né, inclusive na região sul aqui, Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina e mesmo do Paraná, que são estados aqui do sul. Eu diria que, primeiro, o governo Bolsonaro perdeu muito apoio do que vinha, né? Ele perdeu do que era no início, né? E especialmente também por conta da pandemia, as pessoas aos poucos foram entendendo, né, o que significou essa ação ou essa opção do governo, porque não é uma fatalidade, né? O vírus atingiu o mundo inteiro, isso nós reconhecemos, isso é um evento biológico, inclusive. Agora, como nós enfrentamos isso, né, com ações ou omissões, esse é o que está em questão aqui. Então, as pessoas, aos poucos, também foram entendendo que o discurso do Bolsonaro que dizia que a gente tem que optar pela vida e pela economia, no fundo ele queria dizer que tem que optar pela economia em primeiro lugar. E optar pela economia em primeiro lugar significava botar especialmente os mais pobres, né? Essas populações que foi falado ontem também, né? Dos trabalhadores, dos informais, jogar elas no meio do vírus, no meio do coronavírus. Essa foi a opção. E é uma opção falsa que muitos países ensinaram. Ou seja, você dizer que você precisa ter cuidar da economia também e da vida é óbvio, mas você precisa fazer uma opção pela dignidade, pela vida das pessoas, porque isso garante que a economia aos poucos vai retomando com mais rapidez. Se você não faz um dever de casa, de cuidar das pessoas, cuidar do coronavírus, o preço vai ser na economia depois. E o Brasil ainda vai pagar um alto preço, inclusive do ponto de vista econômico, nessa perspectiva. Então, o que explica? Né? Primeiro, nós tivemos um apoio já que diminuiu muito e também por conta da pandemia, mas ainda temos uma alta adesão ao governo Bolsonaro, inclusive nesses estados. E aí eu acho que, de novo, né, o que nós já conversamos. Primeiro, o Bolsonaro tem uma aliança com alguns setores que são setores do agronegócio, né? É muito forte, que financia esse governo, né, que é para passar a boiada mesmo, como ele disse numa reunião,
Então, ele tem um acordo muito grande, ele tem um acordo especialmente com setores reacionários de igrejas, então, grande também evangélicas, neopentecostais, mas não só, né? Também de outras, inclusive da própria igreja católica. Então, veja, nós temos uma adesão muito grande, além de outros setores. E, de fato, depois eu vou falar no final, não vou aqui me alongar. Mas há aqui uma questão, né, para a esquerda brasileira, para os democratas brasileiros, que a gente precisa fazer uma autocrítica, né? Quer dizer, como é que nós conseguimos chegar a essa situação, com uma adesão a um governo genocida, né? Um governo autoritário, fascista, inclusive. Então, nós precisamos conversar sobre isso melhor, uma autocrítica, mas eu vou retomar isso no final. Bom, quanto dinheiro nós precisamos para a vacinação? Gente, eu diria que teríamos que ter, no mínimo, 20 bilhões. Né? Esses dados não são precisos, enfim, é o que nós tínhamos previsto para gastar já no ano passado, mas nós precisaríamos, no mínimo, esse valor para a gente continuar uma vacinação sustentável, inclusive a terceira dose de reforço, né? E nos preparar, inclusive, para uma nova onda, né? Uma nova onda, então, acho que esse é um valor mínimo que nós precisaríamos, inclusive, para esse enfrentamento. O que é muito ruim é que, além de não prever recursos suficientes, o governo é contra a vacinação, né? Até hoje, ele assume um discurso e nós tínhamos uma altíssima adesão das pessoas à vacina no Brasil, que esse é um problema no mundo, imagino de vocês também, nos vossos países, do negacionismo e das pessoas não aderirem à vacinação. E no Brasil, pelo Programa Nacional de Vacinação, nós tínhamos uma alta adesão das pessoas à vacinação. O que o Bolsonaro fez? Ele piorou esta adesão das pessoas à vacinação com esse discurso negacionista que ele fez. Né? Então, isso é um problema. Né? Os seus apoiadores e muitas pessoas vítimas desse seu discurso, né, deixaram de tomar a vacina. Né? E, por fim, sobre a CPI da Covid, veja, a CPI da Covid tem um papel muito importante no Brasil. A gente precisa reconhecer, muito importante, não tanto pelas consequências que nós gostaríamos que ela tivesse, né? Não tanto, por quê? Porque nós mesmos entregamos na semana passada, né, este relatório que eu vou deixar com vocês depois, um trabalho que nós fizemos junto, né, ao próprio procurador federal, né, o Augusto Aras, e tantas outras que estão junto no diálogo, inclusive com a CPI. Então, qual é o papel muito importante? Primeiro, foi forçar o governo brasileiro a ele ter um investimento à vacinação. 2, mostrar para a população, e aí, Madalena, sua pergunta, que o governo Bolsonaro é corrupto. É corrupto. Isso a CPI mostrou. Ou seja, por que ele foi contra a vacinação de algumas vacinas no início? Porque estava em curso uma negociação corrupta com empresas privadas indicadas por seu líder do governo no Congresso. Essa é a verdade. A CPI conseguiu mostrar. E aí o governo perdeu muita adesão, viu? Por quê? Porque todos achavam que esse governo é autoritário, não faz as coisas certas, mas não tem corrupção. O que a CPI mostrou é que este governo é um governo corrupto. E ele ceifou vidas, deixou de salvar vidas em nome dessa negociação. Ou seja, nenhum governo negociou com empresas e as empresas com os fabricantes de vacina. Os governos negociavam direto com as fabricantes de vacinas. Né? O que ocorreu no Brasil? Empresas mediaram essa negociação com algumas vacinas, como a Covaxin. Essa é a verdade. E terceiro, a CPI, de fato, ela mostrou, digamos assim, esse drama humano, né? Porque ela dialogou com vários setores, inclusive com as próprias vítimas, né? O que nós desejaríamos? Que as consequências dessa CPI fossem drásticas e responsabilizassem as várias pessoas do governo, mas especialmente o governo Bolsonaro. Essa é a nossa luta. Agora, nós temos um limite. Né? O procurador federal, Augusto Aras, que foi indicado pelo próprio governo, ele resiste. E esta semana nós tivemos
uma visita, uma cobrança dos senadores para que ele pudesse tomar medidas a partir deste relatório final. Né? E este relatório final, ele inclusive tem algumas lacunas, né? Ele é importante, mas, por exemplo, deixou fora os militares que tiveram uma responsabilidade grande nessa tragédia brasileira. Mas, enfim, então teve um papel, especialmente de diálogo com a população, né? A partir disso nós dialogamos e mostramos para a população a partir de documentos, de dados, de investigações, mas a consequência disso nós temos problemas, porque nosso desejo é que houvesse efetivamente responsabilização. Nós não queremos nenhuma anistia a este pessoal, a este governo, a este presidente. Nós queremos responsabilização e por isso o relatório pode contribuir. Muito obrigada, Valdevir. Acho que ainda podemos responder a mais 2 perguntas. É um tema super interessante, não é? Acho que há ainda muitas perguntas, mas você ainda tem uma segunda parte, não é? Que também estamos curiosos para ouvir. Então, acho que podemos ouvir mais 2 perguntas, por favor, Maria. Então, talvez também 4 perguntas, porque houve 4 perguntas sobre as taxas de vacinas no Brasil, as diferenças regionais e sua avaliação das mesmas. Então, aqui na Alemanha tem vários relatórios sobre a taxa de vacinação em São Paulo, bem como em Rio de Janeiro, muito alta. Então, a pergunta ou as perguntas foram se isso é a realidade e se isso é o caso, qual é a sua explicação dessas taxas bem e sem o apoio do governo federal. E um pouco diferente, muito diferente a situação na região amazônica. Talvez você pode também um pouco falar sobre a situação dramática a respeito aos impactos da pandemia na região amazônica. Muito bem, muito bem. Veja, o Brasil, nós temos hoje basicamente, em torno de 74% de vacinados com a primeira dose, né? E em torno de 60 e poucos % com a segunda dose, que é a vacinação completa. Então, ainda é uma taxa de vacinação abaixo do mínimo desejado que nós precisamos, né? Inclusive do que os órgãos, a própria OMS indica, né? E temos ainda já uma taxa de reforço dessa vacinação, mas que gira em menos de 5%, né? Que ela é bem recente, inclusive no Brasil. O que explica um governo negacionista e contra a vacina apoiar, garantir, digamos assim, e termos no país, de certa forma, uma vacinação que está muito acima de outros países no mundo, né, que não tem, inclusive, a mesma, que tem governos menos negacionistas. Então, o que explica isso no Brasil, que me parece a pergunta? Primeiro, gente, o Brasil tem uma cultura, e quem fez isso foi o SUS, tá? Por isso nós estamos a duras penas defendendo o SUS até, e eu vou falar isso na segunda parte. O SUS tem uma cultura de vacinação impressionante no país, né? Nós já vacinamos milhões e milhões de pessoas num dia com as nossas campanhas de vacinação. Então, isso está empregado na população. Então, os governos municipais e governos estaduais logo entenderam que a única ou a mais importante alternativa para combater a circulação é a vacinação. E esses governos, mais de 5.500 municípios e os 27 governos estaduais, eles pressionaram demais o Congresso e a própria CPI para que se adiantasse a vacinação no Brasil. Por quê? Gente, o Brasil é um país que fabrica, que pode usar a tecnologia, como fez, para fabricar as vacinas. O Butantan, a própria Fiocruz, são
décadas de experiência. Então, não é difícil para um país com essa cultura de vacina a gente adiantar isso. Então, o que aconteceu? Houve uma pressão muito grande desse setor, mas também da sociedade. O próprio Conselho Nacional, nós, com os conselhos estaduais e municipais, fizemos muita pressão para cima dos congressistas, que entenderam o que significava isso. E também, por força da CPI, eles cobraram do governo medidas para que, de fato, essa vacinação fosse ampliada. Bem, e aí nós temos nossos problemas internos, que mesmo nessa taxa, que poderia estar muito superior ainda, se tivesse investimento maior, nós temos diferenças regionais, temos grandes diferenças regionais. E nós temos estados que têm 35% da sua plena vacinação, enquanto a média nacional está acima de 70%. Essa é a realidade, inclusive na região amazônica. Essa é a realidade que nós também temos que conviver. Veja a diferença, né, que nós vivemos. E o que é isso? Isso é falta de uma política de reconhecimento dessas populações. Essa é a verdade. Nós não podemos esquecer disso e não podemos deixar de cobrar. Essa é a realidade. Ou seja, por que essas populações não foram... esses estados têm uma vacinação tão baixa? Porque o governo federal, especialmente, não cria condições de fazer esta ampliação. Então, de fato, este é um grande desafio. Essa pergunta é muito importante. Esse é um grande desafio nosso, né? De como nós fazemos chegar de fato, a todos neste Brasil que é tão grande, né? Mas que já mostrou que é possível, né? Basta a gente ter vontade política, especialmente do governo federal, do governo central, para fazer isso. Muito obrigada, Valdevir. Há aqui ainda mais perguntas no chat. É uma pena nós só termos 1 hora, porque é um tema tão atual e tão importante que merecia mais tempo. Mas você agora, na segunda parte, também nos vai mostrar algumas opções, nos vai mostrar a luta da sociedade civil, que também é um aspecto muito importante. Então, vamos dar continuidade à segunda parte e pode ser que ainda possamos responder a algumas perguntas que foram feitas agora mais tarde. Obrigada. Muito bem. Então, agora, eu gostaria de compartilhar com vocês, diante dessa realidade, desses números, o que é que significa, né, algumas ações que nós fizemos e quais são os desafios que nós não temos respostas a todos esses desafios. Agora, a gente aponta eles para buscar respostas e o que estamos fazendo. E falo muito da ação do CEAP, porque o CEAP é uma entidade desde que nasceu em 1988, e desde a sua fundação discute esse tema da saúde pública, a defesa do SUS. Nascemos em 87 e aí, a partir de 88, já fazemos essa luta em defesa do direito à saúde, e essa, para nós, é uma ação cara, e por isso, na pandemia, tivemos a nossa demanda tão ampliada, né, tão ampla. Bem, a primeira questão que me parece importante de estratégias de reação da sociedade civil ao desgoverno, né? Vocês veem o desgoverno Bolsonaro e Guedes e sua turma, e possibilidades de cooperação, né? Veja, a primeira coisa, eu disse isso antes no término da fala, é lutar para a responsabilização do presidente Bolsonaro e integrantes do seu governo nas instâncias nacionais e internacionais pelo genocídio. O Brasil já fez tem uma história muito mal resolvida, que foi a sua ditadura militar. O Brasil já fez uma anistia ampla e restrita, e até hoje nós não resolvemos, até hoje nós não fizemos como outros países, que foi responsabilizar as grandes figuras desse golpe militar. E temos a consequência, Madalena, sua pergunta antes, né, de por que tem apoio ainda, os militares ainda escondem o que fizeram na década de 60 no golpe militar. Nós não queremos que nesse período da pandemia, que ceifou tantas vidas, a gente não tenha responsabilização.
Nós não queremos uma anistia independente de qual governo vier lá na frente. Nós queremos ir até o fim, nas instâncias nacionais e internacionais. Portanto, é pedagógico, é político essa responsabilização. Reparar as famílias das vítimas e das pessoas sequeladas pelo coronavírus. Nós precisamos de uma reparação, gente. Especialmente essas pessoas pobres, pretas, né, mulheres, indígenas. Nós queremos, como desafio, consequência da pandemia, reparação. E temos que ter políticas para isso. Mas nós queremos construir urgentemente uma rede de cuidados especializados das pessoas sequeladas pelo coronavírus. Eu pergunto para vocês, o que o Brasil vai fazer com 22 milhões de pessoas até agora atingidas e que foram contaminadas? As que não morreram, muitas delas ficaram com sequelas. Muitas delas vão precisar de acompanhamento sistemático. Muitas delas, a gente até agora não viu do governo uma proposta para fazer isso. O SUS tem que ter mais dinheiro para que essas pessoas sejam acompanhadas, para que essas pessoas sejam atendidas, sejam cuidadas, e é muita gente, né? Mas construir parcerias fortes entre os países, e esse é um desafio nosso, né? Para prevenir e enfrentar novas epidemias e pandemias. Me parece que, quando nós falamos de estratégias nossas mundiais, né, desde o norte global, inclusive, como é que nós construímos parcerias com a sociedade civil, com governos, com instituições, para que a gente aprenda melhor a conviver com novas epidemias, novas pandemias, e antes disso, evitar que elas cheguem. Né? A gente precisa... Nós, no Brasil, hoje, nós criamos uma condição ecológica, ambiental, típica para criar novos vírus. Nós sabemos disso, quer dizer, e o impacto vai ser na saúde. Né? Quando nós temos um alto desmatamento, quando nós temos o uso de agrotóxicos liberado, como já falamos ontem, nós criamos condições e, portanto, nós temos que ter parcerias mais fortes entre nós para evitar que elas cheguem, mas quando elas chegam, nós temos que compartilhar tecnologias e pressões entre nós, sem que os países percam a sua soberania, mas de solidariedade para lidar com pandemias. Acho que esse é um desafio que está posto para nós, inclusive na sociedade civil. Como é que nós criamos isso? Mas e agora vem a parte que eu queria dar ênfase do trabalho do SEAP, e falo aqui em nome de muitos movimentos, entidades e conselhos de saúde no Brasil. Nós precisamos reafirmar a saúde como um direito humano. Vocês, inclusive muitos países da Europa, nos ensinaram muito sobre como a saúde deve ser tratada. Ela não pode ser uma mercadoria, como um sapato que eu compro no supermercado. A saúde é um direito humano, e direito não se negocia. Direito se conquista e se exige. E, portanto, hoje ainda já tentaram, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, né, com todas as diferenças desse governo, já tentou acabar com a universalidade, né? Já tentou acabar com a... Nós resistimos. O governo Bolsonaro, né, ontem o professor já dizia isso, o governo ele quer acabar. E o máximo que ele quer fazer é dar voucher para as pessoas comprarem no mercado a sua saúde. E nós somos contra. E até hoje não conseguiram mudar a Constituição pela pressão, com todos os limites que nós temos, de muitos movimentos, de muitas entidades, mas muitos conselheiros no Brasil, certo? E por isso essa é a nossa principal luta, evitar que aconteça o que aconteceu já em vários países do mundo, que é tirar a saúde como um direito humano. Nós vamos resistir, nós queremos resistir. E por isso o Brasil hoje, inclusive no debate internacional, tem muito a ensinar também. É como num período tão adverso de neoliberalismo, que ceifa as políticas públicas, que é um Estado mínimo, nós ainda resistimos. Né? Se não tivesse o SUS nesse período da pandemia, nós teríamos já mais de 1 milhão de mortes. Tenho certeza disso. 2, para fazer isso, a gente precisa fortalecer e apoiar a ação dos movimentos sociais, os conselhos de saúde e organizações da sociedade civil. Esse PROCEAP é um elemento fundamental, e isso dá certo. Ou seja,
Nós precisamos, sim, de cooperação, de ajuda, de compartilhamento de experiências, né, da medicina, de mais médicos, né? Mas nós precisamos... Gente, o país é um Brasil... O Brasil é um país rico. Nós temos condições, nós temos universidades, nós temos tecnologia, nós temos recursos, gente. Nós temos um petróleo que está sendo privatizado, né? Totalmente. Nós temos o que a gente quer enquanto SEAP? Fortalecer a sociedade civil. Nós temos mais de 100 mil conselheiros no Brasil. Cada município tem um conselho de saúde que eles não conseguiram terminar. A pergunta para o SEAP é: qual é o nosso desafio desses 100 mil conselheiros? Para o SEAP, e é isso que nós estamos fazendo também com apoio de Misério, inclusive, com OPAS, é formação para esses conselheiros, para a consciência de direitos. Depois que uma pessoa tem convicção dos seus direitos, ninguém mais segura. E hoje o nosso desafio é como dialogar com esses 100 mil conselheiros. Temos poucos recursos, o governo cortou o dinheiro para isso, mas estamos com força, dialogando, inclusive em tempos de pandemia, criando novas ferramentas para fazer isso na modalidade virtual. Mas ampliar a formação política emancipatória, né, de lideranças e conselheiros. E nós temos um fórum nacional em vários espaços e nós queremos continuar no próximo período. Discutir a importância estratégica do SUS no marco das eleições de 2022. Para nós, as eleições de 2022 são fundamentais. Querem evitar que elas aconteçam. Nós vamos lutar para que as eleições aconteçam. Mas mais do que isso, nós queremos, e isso também é uma autocrítica para a esquerda, que o SUS apareça com mais visibilidade nesse nosso projeto. Nós deixamos também de fazer algumas coisas dos nossos governos. Nós queremos que a saúde, o SUS, seja reafirmado como política pública, como direito humano e como motor de um modelo de desenvolvimento no próximo período. E por isso nós vamos dialogar, junto com o Fórum Nacional, para dialogar com os partidos de esquerda, com os candidatos, para que o SUS tenha mais força no projeto, inclusive, que se põe nas eleições de 2022. E, claro, que é o grande desafio, Madalena, garantir as eleições de 2022, derrotar o governo Bolsonaro e reconstruir o país a partir de uma radicalização da democracia. Né? Mesmo que esta democracia ela ainda seja insuficiente, nós queremos segurá-la, queremos derrotar Bolsonaro e queremos garantir, aí sim, com as condições que o governo vai ter, nós já falamos disso ontem, de governabilidade, mas fazer um laço melhor com a sociedade, com os movimentos sociais. Né? Essa é a experiência que nós aprendemos. Não adianta você pôr dinheiro no bolso das pessoas, fazer programas sociais sem consciência crítica, sem consciência dos direitos. E o governo tem responsabilidade sobre isso. Nós, num eventual novo governo, queremos fortalecer esta aliança, ou seja, sem base social, mesmo que a gente reconheça que o Congresso tem que ter governabilidade, sem base social, nós não vamos e podemos, inclusive, sofrer um novo impeachment. Esse foi o grande aprendizado e nós queremos intensificar isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Valdevir. Acho que a sua mensagem foi bastante clara. Achei bom também você referir mais uma vez que é importante a solidariedade entre os países, não é? Porque isto é um desafio global que só nós todos conseguimos resolver conjuntamente. Então, gostaria também de deixar a pergunta, não é? Que mensagem você dirigiria à União Europeia que ainda não apoiou a suspensão de patentes para as vacinas? Essa seria uma pergunta concreta. Mas também é importante agora vermos ainda as mensagens que estão no chat. Talvez a Marieta possa agora também juntar mais algumas perguntas. Obrigada. Obrigada, Valdemir. Então, ainda havia duas perguntas abertas sobre o primeiro conjunto de tópicos. E até agora, uma pergunta com relação às estratégias da reação da sociedade civil. Então, eu vou ler as três perguntas juntas e peço você, Valdemir, de responder. Então, a primeira pergunta, você pode falar um pouco sobre a violência contra profissionais de saúde durante a pandemia? A segunda pergunta se chama bastante atenção quantas crianças e adolescentes se tornaram
Deus meu, com a pandemia, tem mais dados específicos como crianças e adolescentes sofreram com a pandemia e como poderíamos ajudar essas famílias das crianças e adolescentes. E com relação às estratégias de reação da sociedade civil, a pergunta é qual é o papel exato dos conselhos de saúde? Muito bom. Eu agradeço de novo as perguntas, né? Isso permite entrar um pouco mais em alguns temas que eu falei muito rápido, né? Até gastei mais tempo do que eu poderia, mas peço perdão para vocês. Gente, veja só. E se eu esquecer uma pergunta, você depois, Marieta, por favor, pode me lembrar, tá? Que eu tentei anotar aqui muito rápido. Primeiro, sobre o tema das patentes. Veja, isso é uma luta nossa. Né, luta nossa no sentido de as patentes, e mais do que isso, as regras hoje que vigem para que essas patentes sejam respeitadas são muito duras e elas atacam direitos dos países. Né? E o Brasil às vezes tem posições muito dúbias, a depender de como vem o governo, muda também a posição. Então, a nossa luta da sociedade é para que, de fato, a gente enfrente esse tema das patentes que prioriza o mercado, o lucro, muitas vezes, sobre o direito das pessoas. Certo? Claro, há um grande debate que se fez no Brasil no início da pandemia, que foi, agora, nesse período, depois das negociações feitas, o que é que significa você entrar num debate sobre quebra de patentes? Não pode inviabilizar, inclusive, a rapidez da vacinação. Enfim, então teve um debate que diz o seguinte: sim, temos que enfrentar isso, quebrar as patentes, mas tem que cuidar que essa quebra não diminua a vacinação em tempo de pandemia. Então, a gente teria que chegar preparado para uma próxima pandemia com esse debate melhor feito e melhor resolvido, né, que é a quebra de patentes, porque efetivamente hoje, se nós formos ver as empresas que detêm as patentes dos medicamentos e das vacinas, são as que mais lucraram em cima do direito das pessoas. Essa é a realidade que me parece fundamental e uma campanha mundial no sentido de enfrentamento, e acho que vocês têm muita força aí nos vossos países para fazer isso, né? Sobre a violência dos profissionais, gente, nós tivemos no Brasil uma coisa muito, muito criminosa. O governo Bolsonaro foi na televisão e na rádio e disse o seguinte: as mortes por coronavírus estão sendo inventadas. Não há um nível de mortes tão grande. E nós temos que olhar nos hospitais essas internações. Gente, esse discurso do Bolsonaro, sabe o que produziu? Produziu invasão de pessoas apoiadoras do Bolsonaro a hospitais. E que agrediram profissionais, que entraram, vocês já imaginaram uma cena, as pessoas entrando no hospital, entrando nos quartos dos doentes, inclusive com o risco que isso significa, inclusive com ataque a profissionais. Então, é esse nível que nós chegamos. Mas antes de chegar a essa violência física, né, nós tivemos um ataque, uma violência psicológica, inclusive, sobre esses profissionais muito grande. Né? As pessoas não sabiam como tratar os pacientes, aqueles hospitais lotados, sem nenhuma condição, né? De atendimento digno das pessoas, mas também os profissionais. Profissionais que ficaram meses sem ir para casa, que dormiam nos hospitais, né? Sem apoio, sem um apoio psicológico para as pessoas, para esses profissionais. Então, de fato, e as mortes, inclusive, dos profissionais, chegaram a números alarmantes. E, de novo, entre os profissionais, uma desigualdade. Né? Muitos profissionais que são menos reconhecidos pelos seus trabalhos, infelizmente, mais morreram a partir de algumas pesquisas. Né? Sobre os órfãos, bom, como ajudar? Eu acho que a gente precisa criar uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela precisa de solidariedade internacional, inclusive. Né, no sentido de como é que a gente acompanha essas pessoas. Tem muitos órfãos que perderam pai, mãe, avó.
né? Não foi só alguém da família, ou pai, ou mãe, ou avó, ou quem é cuidador. Perderam vários. Então, isso é um trauma muito grande para essas pessoas. Então, eu imagino que a gente precisa de uma solidariedade, inclusive de como fazer isso, mas o Brasil tem grandes possibilidades se nós tivéssemos um governo que criasse um programa de apoio a esses órfãos. Né? Eu diria que, a começar por um grande pedido de desculpas, né, oficial do governo, mas mais do que isso, e principalmente uma rede de apoio nos municípios, nos estados, com serviços de apoio, inclusive, e um programa de renda, inclusive, que pudesse apoiar essas crianças, esses adolescentes no próximo período. Né? O Estado precisa assumir para si essa responsabilidade. Primeiro, porque ele falhou com essas pessoas. Primeiro, porque ele não cuidou dessas pessoas. Né? E segundo, obviamente, como condição de um direito, ter uma renda, ter um cuidado depois na sua vida. Né? São mais de 130 mil hoje dados oficiais. Bom, qual é o papel dos conselhos para ir indo para essa rodada? Gente, esse é um outro ensinamento que me parece o Brasil pode compartilhar com outros países, inclusive com vocês, com mais detalhes. Veja, a Constituição de 88, quando cria o SUS, ela criou uma coisa muito original no país, criou uma coisa muito nossa e que é fundamental, que foi todos os governos municipais, todos os governos estaduais e o governo federal, ele vai fazer uma gestão compartilhada com conselhos de saúde. Então, cada município, por lei, tem que ter um conselho de saúde. Cada estado tem um conselho de saúde. E a federação, né, a União, tem o seu conselho de saúde. Esses conselhos participam governos, né, que são responsáveis pela gestão, sociedade civil, usuários, participam profissionais e participam também prestadores de serviço, que prestam, né, clínicas, hospitais, que são públicos ou que prestam serviço para o SUS. Essa composição é quem decide e aprova, inclusive, orçamentos da saúde, os planos de saúde e mais, fiscaliza a saúde, fiscaliza a ação. Da política de saúde. Então, por isso nós temos mais de 100 mil conselheiros. Então, todos esses conselhos se reúnem, no mínimo, uma vez por mês para discutir a saúde. Claro que aí, se nós não temos um preparo desses conselheiros, né, para discutir e fiscalizar, muitas vezes eles ficam refém dos governos, que indicam as pessoas no conselho. Então, o que o SEAP faz? O SEAP procura, junto com tantos outros, fazer formação, né, para que as pessoas compreendam qual é o papel que a Constituição permite. Nós temos poucos conselhos no Brasil que são deliberativos, que podem deliberar, inclusive sobre o orçamento, e fiscalizar a política de saúde. Nós queremos fazer formação, especialmente para os representantes dos movimentos sociais, dos usuários, dos indígenas, dos negros, das mulheres, para que eles tenham, de fato, compreendam o seu papel, que é fiscalizar e propor ações de acompanhamento da política lá no seu município, lá no fundo da Amazônia, lá no Amapá, lá no Paraná, lá, sabe? Onde a política, as pessoas sabem aonde dói, quais são as suas necessidades. Os conselhos permitem essa participação. Agora, os governos que não querem participação, por isso ele queria acabar o Bolsonaro com os conselhos, é porque muitos deles incomodam. E nós não deixamos, e nós queremos, no próximo período, fortalecer exatamente essa ação, que é fazer... e essa é uma experiência de democracia participativa rica no Brasil, que nós não queremos deixar morrer, né? Talvez depois, Madalena, eu possa ainda, no tempo, passar os 2 últimos slides, que é só mostrar algumas publicações que eu vou deixar disponíveis para vocês, né? Quando terminar, 30 segundos daí. Madalena, ainda tem tempo para quantas perguntas? Nós temos 2 perguntas em aberto. Nós, infelizmente, só temos mais 4 minutos. Eu acho que dou a você a difícil tarefa, Marieta, de selecionar uma. Ok. E depois, com essa pergunta, o Valdevir depois responde e mostra o último slide, tá bom? Obrigada. Então, tem uma pergunta sobre as eleições de 2022. Eu vou deixar para amanhã, porque nós temos uma oficina sobre a discussão.
A segunda pergunta era sobre a taxa de vacinação dos povos indígenas. Então, existem estatísticas, onde essas estatísticas podem ser encontradas e quais são as taxas de vacinação dos povos indígenas no Brasil? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar, Marieta, esses dados mais consistentes, inclusive um texto, e vou fazer uma referência agora para vocês terem acesso a um texto completo que nós produzimos, inclusive, sobre esse tema da vacinação dos indígenas e outros povos. Efetivamente, no início, o governo fugiu da sua responsabilidade de vacinação, né? Inclusive, não impedindo a invasão das terras que levaram o coronavírus a muitos desses povos, mas foi pressionado para fazer exatamente essa vacinação no sentido de garantir o direito dessa. Mas eu vou mostrar para vocês esses dados e vou encaminhar um texto que vai trabalhar exatamente sobre isso. E aí, eu queria mostrar para vocês, para terminar aqui, dois últimos slides aqui, que só para vocês terem esses dados. Eu só não consigo tirar essa barra, agora sim. Esses dois últimos textos, o CEAP, junto com várias organizações, junto com o Conselho Nacional de Saúde, com apoios, né, com a própria OPAS, OMS, com apoio de Miséria, enfim, nós fizemos muitos materiais sobre a pandemia. Então, tem um relatório da campanha Trabalhadores e Trabalhadoras Protegidas Salvam Vidas, o CEAP fez junto com a ISP, que é a Internacional de Serviços Públicos, está disponível para vocês aí, que é dos profissionais, vocês perguntaram sobre profissionais, já tem muitos dados. Tem um relatório do impacto da Covid na ação dos movimentos sociais populares, né? Nós fizemos um estudo no ano passado de qual é o impacto que essa pandemia produziu na nossa ação dos movimentos sociais. O relatório do direito humano à saúde no Brasil, nós já fizemos edições de 2018, 2019, 2020, né? E essas edições todas estão neste link que está aí, então vocês... Este é um relatório produzido com os movimentos sociais, ouvindo os movimentos sociais e qual é a sua avaliação e qual é as suas ações. Nós temos uma cartilha, o SUS, o Direito Humano à Saúde, amplamente utilizada, né, por muitos espaços, vocês podem ter também acesso. Fizemos um projeto agora, Direito Humano à Saúde na Pandemia, junto com várias redes aqui que eu não vou citar, mas que tem os materiais, inclusive, produziu este relatório da denúncia que nós encaminhamos para os órgãos do Brasil e também para a ONU, para a OEA, denunciando essa situação no Brasil. E nesse site vocês vão encontrar 10 textos de pesquisadores, inclusive um deles sobre a situação indígena, com todos esses dados, tá? Então, vou pedir desculpa para vocês não poder entrar nisso, mas estará um texto sobre a situação também indígena. E, para terminar, nós temos ainda outras publicações e vídeos, né, que é o SUS em Defesa da Vida, né, tentando afirmar o SUS como política pública, o debate sobre o financiamento do SUS. Eu mostrei para vocês que a EC impactou profundamente na retirada de recursos, e nós fizemos um audiovisual curto para os conselheiros, para a liderança ter acesso, né, e rapidamente ter esse acesso por celular, por conhecer e defender o SUS, é um outro vídeo. Tem um outro que é saúde, o controle social no SUS. Aliás, alguém perguntou aqui qual é o papel dos conselhos. Nesse site aqui, vocês vão encontrar um audiovisual que o CEAP fez sobre o controle social no SUS, que trata do papel dos conselheiros, né? Instrumentos de planejamento no SUS. Então, todos esses materiais foram produzidos bastante recentemente e estão nesta página que vocês têm acesso, né? E alguns desses materiais, para terminar, Marieta e Madalena, alguns desses materiais nós estamos fazendo a tradução, tá? Para o espanhol, também para o inglês, para a gente conseguir dialogar internacionalmente. Nós queremos mais do que no Brasil, nós precisamos de um apoio, de uma luta internacional para que essa experiência do SUS, para que essa experiência da democracia dos conselhos, ela não seja acabada, ela não seja violada mais do que ela já foi. Então, por isso também nós estamos produzindo alguns desses materiais com essa tradução,
para facilitar essa nossa luta. Então, agradeço muito vocês pela oportunidade, e eu estou completamente à disposição, se vocês precisarem de outros dados, se vocês quiserem fazer outros debates, podem chamar, né? A gente está disponível, inclusive, para continuar esse diálogo, e agradeço demais o convite e a atenção de vocês. Desculpa se alguma pergunta não foi contemplada ou algum dado não foi contemplado, mas também na rapidez aqui. Muito obrigado, viu? Nós é que temos de agradecer, foi um contributo super interessante e importante, e acho que, como disse, não é, poderíamos estar aqui ainda horas discutindo, porque é um assunto que nos afeta a todos, e nos solidarizamos mais uma vez com todas as pessoas no Brasil que tanto sofreram. É mesmo uma grande angústia. Olhando para o relógio, vamos infelizmente ter de encerrar, com muita pena. Eu no chat partilhei mais uma vez o link e um código que eu anunciei ao início para uma pequena pergunta no Menti, que eu gostaria de partilhar. E é isso, Valdemir. O que é bom, o que nos dá esperança é que você não descreveu somente os desafios, mas também mostrou que a sociedade civil no Brasil é bastante atenta, que realmente há instrumentos para enfrentar, para questionar, para lutar esta política irresponsável do governo. Nós agradecemos também muito os links que você colocou no seu PowerPoint. Quem quiser se informar melhor pode dar uma olhada a essas publicações, a esses vídeos que você também disse que vão ser traduzidos. E nós também no final vamos partilhar as notas desta palestra, então todo mundo pode reler o que o Valdemir nos apresentou aqui hoje. Então, vamos agora ver o resultado da pergunta feita no Menti. Vamos ver o que é que os participantes levam desta palestra. Ok, todo mundo está vendo agora? Agora sim. Está chegando, sim. Ok, então quais é que foram as palavras que as pessoas deixaram? Então, solidariedade, conhecimento, luta... Desculpa, Madalena, você precisa desligar a câmara outra vez. Que decepção, desculpem. Mas veja, estão aqui então algumas palavras de resistência, interesse, luta, solidariedade, viva o SUS, são algumas das mensagens que os nossos participantes deixaram. E é isso, Valdemir. Nós agradecemos imenso o seu contributo de hoje, desejamos muita força nessa luta importante e mandamos um grande abraço para toda a equipa do CEAP. E é isso, eu passo agora a palavra para a Melissa, que ainda vai dizer algumas palavras sobre o programa em geral. Obrigada a todos e a todas que participaram hoje.